que ideal masculino que a gente está falando? Porque quando a gente falou na conversa anterior do privilégio da beleza, né, o pre-privilege, eu falei um pouco daquele ideal feminino, só que assim, eu não preciso apresentar muito o ideal feminino, porque a galera já está cansada de saber o ideal feminino. Mas eu acho que a gente precisa explicitar um pouquinho mais, seja para os homens, seja para mulheres, o ideal masculino que os homens sentem muitas vezes que eles precisam ter, né? O ideal, qual que é a utopia, qual que é a fantasia que o homem se sente pressionado, se pressiona, a gente já vai conversar sobre essa parte também, a ter, né? Então, vamos falar assim, a gente começa pela cultura pop e pela mídia. Quando a gente pega filmes, séries, games, livros, propagandas, a gente vai falando de um ideal de um cara que tem pouca massa gorda, tem muita massa magra. Não apenas ele tem muita massa magra, ou seja, ele não tem gordura, ele tem músculo, né? Não é perceba, não é uma questão de peso, é uma questão para o homem muito mais de porcentagem. Tá? Não é meramente o quanto ele pesa na balança. Porque se um homem pesa muito em músculo, ele vai ficar muito feliz, geralmente, sabe? Então não é para o homem, o peso não é a temática central. É primeiro a porcentagem de gordura em músculo, né? A gente tem essa questão aqui. Então não apenas que tipo de músculo, mas é que tipo de músculo, né? É endomórfico, ectomórfico? Não. A gente está falando do quê? A gente está falando do ideal mesomórfico, que é aquele cara, né? Ele não é aquele cara magro, fino, mais musculoso, né? Ele é aquele cara que tem que ser mais um armário, tem que ter ombros largos, aquele peito grande, né? Que mais? Que mais que ele tem que ter, galera? Ele tem que ter altura. Pô, o cara tem que ser alto, o cara tem que ser alto mesmo, né? O cara tem que ter rosto masculino, né? O queixo, perceba aqui o sobrolho dele, pô, o nariz, cara, né? Ele tem que ter todo um traço robusto de rosto, né? E assim, veja, tem que, tem que ser o ideal mesomórfico. Bem, partes íntimas, não vou falar palavras aqui porque eu coloquei a live não como sendo para maior de 18 anos, né? Então vou ter cuidado com isso. Mas, poxa, assim como mulheres se preocupam bastante. De novo, não estou falando quantidade, estou falando jeito, qualidade, né? Diferenças entre um para outro. Então, as mulheres elas se preocupam muito ali com a comissão de frente dela, né? Com seios e tudo mais. É, Homens vão se preocupar, por exemplo, muito com o tamanho das partes íntimas. Né? Também é uma coisa que na maior parte do tempo você não está mostrando. No caso das mulheres é mais difícil nesse sentido aqui, porque ela está mostrando, né? Se ela está na rua e tudo mais, é muito difícil você esconder ali essa parte do corpo. Agora o homem, ele pode conseguir esconder ali no dia a dia, não é uma coisa que importa, mas chega no momento de maior intimidade, puxa vida, mas não é grande o suficiente, mas isso, aquilo, daí vem toda aquela ansiedade também, né? Então essa é uma diferença muito grande aí também de uma outra questão. Então, altura, o ideal mesomórfico de um corpo com muita massa magra, pouca massa gorda, questão ali de partes íntimas, também outras coisas que são importantes. Homens, por exemplo, diferente das mulheres, têm um padrão de ganho de peso diferente. Se vocês perceberem, homens tendem a ganhar peso na barriga. A mulher tende a ganhar um peso que se distribui muito melhor pelo corpo. É quadril, é coxa, né? Ele é um peso que a gordura ela é uma questão biológica, fisiológica diferente do funcionamento do corpo masculino e feminino. O homem ganha barriguinha. Então, poxa, cadê a barriga trincadinha, né? Eu tenho que fazer com que a mina que eu tô tentando conquistar consiga lavar roupa no meu tanquinho, né? Pô, como assim? Se eu tiver barriga, ferrou, né? É, calvície. Lembra que eu falei, né, que tem alguns problemas que são geneticamente mais masculinos? Calvície é um problema quase que exclusivamente masculino. É muito raro mulheres terem problemas com calvície, ok? E calvície é uma coisa que pega muito, cara, né? No sentido assim de dar medo. Será que eu estou ficando calvo? Né? A gente tem linhas de produtos
para tratamento de calvície muito avançadas hoje em dia. Não vou fazer propaganda aqui, prometo, tá? Não é o meu objetivo, mas a gente tem muitos homens se preocupando com isso, e mesmo antes da gente ter essas linhas de produtos, cara, você vai ver um cara calvo, muitas vezes ele é aquele cara que vai tentar esconder de tudo que é jeito que ele tá calvo, ele vai viver usando boné, né? De novo, pessoas, eu estou generalizando essa conversa, a conversa anterior é bastante generalizada, né? Tem gente que vai se importar menos com isso, tem gente que vai se importar menos com a barriga, e etc. Mas eu estou falando da média, tá? Então tem muitas coisas aqui que preocupam muitos caras, né? Vamos falar um pouco, né? Eu peguei aqui alguns exemplos que eu queria falar para vocês. Ó, o que é um corpo mesomórfico? É esse tipo de corpo aqui, tá, pessoal? O endomórfico seria mais isso aqui, o ectomórfico seria mais isso aqui. Então, o ideal é o mesomórfico, né? E como eu falei, até o estilo de rosto e tal, né? Que vem junto com a ideia desse ideal masculino, tudo isso vocês percebam, a altura e etc., muito é genético. Assim como o ideal de beleza feminina, que muitas mulheres se sentem impressionadas, é muito genético muitas vezes, ok? Tem um peso muito injusto, vamos dizer assim, nessa corrida para a genética, tá? Porque tem questões de estrutura corporal aqui também que não é assim do nada que você muda. Muitas vezes é por meio de cirurgia que você vai conseguir determinadas coisas. Então a gente tem isso aqui, né? Uma outra coisa, né? Se fala muito do male gaze, né? Do olhar masculino na mídia e etc., como sendo objetificador de mulheres e isso e aquilo, mas o male gaze também se volta muito para o corpo masculino. Ele não objetifica os homens para os próprios homens, ok? Não no mesmo sentido que ele objetifica as mulheres, segundo essa teoria. Okay? Que é uma teoria que eu também tenho algumas críticas, male gaze, female gaze, também foi tentado criar para ver um outro lado, enfim, mas isso é uma outra conversa. O que eu quero dizer é, cara, Conan o Bárbaro, né? Adoro, inclusive, curto muito. Vamos pegar aqui, né? Olha só, Conan e Red Sonja, né? Você vai me dizer assim, beleza, male gaze, perfeito. Está objetificando essa mulher por um olhar masculino, sexualizando essa mulher? Cara, eu acho bem difícil dizer que não está. Ok? Eu acho bem difícil mesmo alguém conseguir defender que não está, né? Porque, de fato, você está tendo aqui algo que é voltado para chamar o interesse masculino, o interesse ali mais estético, sexualizado. Mas vamos olhar para o Conan do lado. Eles estão sexualizando Conan para a população masculina? Não, eu não consigo perceber isso. Algumas pessoas podem defender que sim, eu não sou uma dessas pessoas, tá? Mas isso aqui também está mandando uma mensagem para os homens. Isso aqui está informando os homens. Você tem que ser igual a esse cara aqui, né? Você tem que querer isso aqui e ser igual a isso aqui. Esse aqui é o lugar da mulher que você deve procurar e esse aqui é o lugar do homem que você deve ser. Isso aqui manda essas mensagens, entre aspas, subliminares também para a população masculina. Cara, veja só, olha, não é aquele ideal mesomórfico que a gente estava vendo, não tem os traços lá, né, e tudo mais. Pô, cara, olha só, né, quem diria? Então, isso aqui, né, mesmo o male gaze, que se fala muito que acaba com a saúde mental muitas vezes das mulheres, impede as mulheres de aproveitarem muitas vezes coisas criadas a partir do male gaze, a gente vai perceber, de fato, que esse male gaze também pode ser complicado para homens e pode fazer aqueles mesmos homens que vivem tipo, a fantasia, né, uma fantasia de poder masculino. Sim, é uma fantasia de poder masculino, mas é uma fantasia que vem com um lado negativo de também gerar um certo desconforto, de saber, é uma fantasia, eu não sou o Conan. Eu queria ser o Conan, mas eu não sou o Conan. Vamos avançar um pouco. Eu gostei muito desse daqui do Reddit, né? Quem que a gente tá vendo aqui? Pô, uma galera do MCU, né? Eu diria, inclusive, que, coitado, né? O cara do Homem-Formiga, que me esqueci o nome do ator agora, ele não é exatamente mesomórfico aqui nesse sentido. Mas vamos ser sinceros, eu gostei muito da brincadeira, né? Nos dias mais primevos do MCU, muitos atores tinham que fazer as cenas sem camisa, com o objetivo de. Como é que é?
não é guardar dinheiro, né? Mas é, diminuir os custos, vamos dizer assim, né? Com a grana que é voltada para as roupas, né? Para o vestuário dos personagens. Eu gostei muito da brincadeira. Porque realmente, cara, vamos lá, você pega uma mídia, pega o MCU. Quando saiu o mais top do MCU, né? Ah, mas nem todo homem é assim de fato, nem todo homem do MCU é assim, né? Do Marvel Cinematic Universe. Nem todo homem. Mas eu vou ser bem sincero, quando tava no ápice dessa galera aqui do MCU, que hoje em dia tá muito em queda, eu tava fazendo psicologia num curso que era. Aqui no Brasil a gente tem quase 80% dos psicólogos que se formam por ano são mulheres, né? Imagina, eu tava num curso que era basicamente mulheres, ok? Eu via minhas amigas pirando com essa galera, sabe? Tipo, é o que tava na mídia, meu Deus, é o Thor, é o Steve Rogers, né? É o Star-Lord, talvez, coitado, de novo, eu acho que pegaram um pouco aqui porque era a brincadeira de temos que mostrar que é um cara musculoso com tanquinho, etc. Então, assim, você tem também muita coisa na mídia, mesmo voltado para as mulheres, cada vez mais também, né, que informa assim, olha, homens, isso aqui é o que mulheres estão procurando, isso é o que vocês deveriam ser. Você devia ter esse ombro tão largo aqui que você não consegue passar numa porta direito, né? Eu brinquei tanto no meu Instagram, Arthur Tames Fernandes, para quem não seguiu ainda, né? Tá aqui embaixo. Mas eu brinquei e coloquei o Henry Cavill. Eu poderia muito bem ter colocado o Henry Cavill aqui como Superman, como Geralt de Rivia. Não sei o que ele vai fazer em Warhammer agora, mas espero que seja muito boa a personagem que ele vai fazer. Tô bem curioso para saber qual Primarca ele vai ser, porque ele brincou muito sobre isso. Mas é a ideia, né? Ó, eu coloquei male advertisement aqui, né? Propaganda masculina. Literalmente foi isso que eu acabei de colocar aqui no Google. Tá? O que apareceu? Beleza, a gente está vendo, olha só, how brands are shifting advertisement for males, né? Dove e tudo mais. A gente está vendo assim a ideia de mudar um pouco o que você está fazendo para chamar a atenção masculina, talvez uma coisa mais paternal. Vamos olhar aqui, né? Cara bem sucedido, musculoso pra caramba, cara malhando, beleza, tem um cara negro e tem um cara branco, massa, né? Diversidade racial, mas pô, os dois caras são musculosões. Smell like a man, man. Né? Então temos isso, artes marciais aqui, find your magic, né? Uma questão meio espiritual, meio artes marciais, putz, basquetebol, boxing, né? Putz, cara, tem que ser cara bem sucedido, real man, né? Milk, high protein, o cara fazendo as paradas aqui, mostrando que é viril, né? Nivea, né? Olha só, perfume, cara. Olha só, isso aqui é de perfume, não é uma. Tipo, de novo, a gente não tá falando necessariamente, né, do Dolce Gabbana, né? Olha só, opa, ó, temos coisas voltando para diferentes tipos de corpos aqui, como a gente está falando também em outros lugares. Então, aí e a ideia, né? Seja esse cara, pegue essa mina, né? Tem muito dessa ideia aqui. E aí a gente vai indo, né? 1993, né? Olha só, já é um tempo que a gente faz propagandas assim. Então isso aqui, pô, a gente tem isso muito. E quando a gente vai até, eu gosto de brincar que a gente criou um certo mito do caçador sarado, ok? O mito do caçador sarado é a ideia de que não apenas esse ideal é uma coisa importante para os homens modernos, como na verdade isso é um ideal que está presente em toda a história da humanidade, que é o mesmo mito, vamos dizer assim, que se cria na ideia do ideal feminino, de que o ideal de corpo feminino, da magreza, isso, aquilo, era toda a história da humanidade. Na verdade, as mulheres deviam ser magras. Não, tudo isso são invenções muito modernas. Olha só, Far Cry Primal, inclusive ótimo jogo, ok? Joguei, é um jogão que eu curti pra caramba, inclusive extremamente foi o único Far Cry que eu joguei. Saca isso aqui? Saca isso aqui? É para ser um jogo para homens, obviamente. A gente tem ferocidade, virilidade e tudo mais, né? Tem toda coisa. O cara é o caçador, né? Isso aqui se passa na
passagem do Mesolítico para o Neolítico, pelo que eu me lembro bem, assim, só que eles zoaram um pouco, fizeram várias coisas que são bem anacrônicas, na verdade, mas a ideia é boa, né? Então aqui, o que que a gente está vendo? O cara tem um corpo que, vamos ser muito sinceros, apenas a sociedade muito moderna consegue produzir um corpo desse de bodybuilder, tá? Você precisa ter um ritmo de treino que em momento nenhum da história humana anteriormente a gente podia ter o luxo de ter um treino neste nível, né, diariamente. Cara, a galera que é bodybuilder, o quanto que os caras treinam às vezes por dia, tá? Em que época da sociedade a gente podia fazer esse tipo de treino com tantas coisas diferentes, né, de aparelhos, mesmo que a pessoa ficasse levantando umas pedras, uns bagulho assim, né? Quanto de tempo que eles tinham para conseguir entender como é que funcionava a questão da musculatura, né? Eles não conheciam direito como é que treinava cada parte exatamente para ficar esteticamente bonito. Era uma musculatura muito mais funcional que a gente tinha durante boa parte da história, né? E quando a gente olha aqui mesmo para a história, né? Os caras, pô, os caçadores, eles deviam ser fortes, deviam ser vigorosos, mas não era por motivos estéticos. Então eles deviam treinar partes específicas do corpo que era para usar nas caçadas. Então eles não tinham esses músculos em todos os lugares do corpo, até porque músculo gasta muita energia e a gente tinha que ter uma alimentação também que fosse muito voltada para a formação de músculo como a gente tem hoje em dia. Então você pega a época medieval, pega todas as épocas, você não tinha uma alimentação que fosse tão específica para poder ter esse ideal mesomórfico de bodybuilder aqui. Isso não existiu, não existiu socialmente falando na história da humanidade. É muito moderno isso aqui. Por quê? Porque foi uma invenção moderna? Foi cultural? Não, não foi apenas cultural, mas foi porque a nossa tecnologia e acesso a recursos como alimentação, conhecimento de corpo, tempo disponível para você ter um lugar, né, como academia, para você ir para a academia, isso tudo foi criado recentemente. Em cima disso veio a cultura. Então a gente precisou avançar a tecnologia para conseguir ter esse nível de corpo, que é um corpo muito impossível de se manter e de se chegar e de se manter em qualquer outra realidade, tá? Quando a gente estava voltando na história, e a gente criou esse mito do caçador sarado, né? De que os caras sempre, não, o cavaleiro medieval, o caçador pré-histórico, não, os caras eram tudo, meu Deus, os caras eram bodybuilder. Não eram, cara, não eram. De novo, isso aqui, beleza, um jogo super para homens, né? Veja, isso aqui informa para um homem como ele deve ser. Como não olhar para isso e se eu não tenho exatamente esse corpo, também não pensar um pouco? No mínimo, eu deveria ter esse corpo, sabe? Ou se a pessoa já foi convencida de que deveria ter, cara, eu não tenho esse corpo, né? Deixa eu ir para a minha fantasia aqui, né? Então é muito complicado esse tipo de coisa.